Primeiramente, eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui ajudando, podendo ajudar o pessoal aí que vai prestar a prova esse ano. A gente vai fazer um formato, agora no módulo do PE, a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente. Eu vou apresentar o caso e os meus colegas, o Danilo e o Marcelo, vão ajudar a gente na discussão do caso. Então, a gente vai, eu vou passando as informações, a gente vai trocando uns passes aqui e discutindo. No final, a gente tira as dúvidas dos três casos. Então, começando, uma paciente feminina de 64 anos, a queixa dela era uma dor no pé esquerdo há 2 anos, com 2 anos de história, ela não lembra de ter nenhum trauma, nenhum entorse, nada que tenha sido marcante. E a principal queixa dela era uma dor na região medial do pé esquerdo e que piorava com caminhadas longas. No início eram caminhadas maiores, com o tempo, até algumas vezes até em atividades da vida diária, ela já tinha algum grau de dor. Com 6 meses, ela notou uma alteração discreta no formato do pé. Ela percebeu que ela começou a pisar mais com o pé para dentro. Essa sensação que ela tinha foi o que ela falou para a gente. Como antecedente, ela tinha pressão alta, mas estava bem controlada com medicação, não era diabética, nem tinha antecedente de doenças inflamatórias. Não era tabagista nem etilista. Que a inspeção, o exame clínico, queria perguntar para o Danilo. Danilo está online? Oi, Miguel, estou aqui. Opa, tudo bem, Danilo? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então, fala um pouquinho aí, o que você acha importante nessa fase do exame clínico? Eu acho que nesse momento a gente faz aquela inspeção estática, né? A gente olhar o alinhamento do pé, né? O paciente com essa história de desabamento, que acha que o pé está pisando para dentro, sempre levanta aquela interrogação no pé que desabou, né? Do arco que desabou. Então, olhando aqui na foto clínica, nessa da esquerda, eu vejo que dá para perceber que tem um grau de abdução aí do médio pé. Tem um certo valgismo aí do hálux bilateral, mas porção do médio pé e retropé que chamou mais atenção. Na foto do meio, dá para ver que tem um retropé valgo assimétrico, né, que é o que a gente costuma ver nessas histórias, né, esses pés que o paciente acha que está pisando diferente, que perdeu o arco, né, esse pé plano valgo assimétrico. E aí na foto as 2 fotos da direita, a gente vê que realmente está bem assimétrico a altura do arco, né, então vê que teve um desabamento aí medial, né, da coluna medial do pé. Tá joia. Marcelo, tem quer complementar com mais alguma coisa que você achou relevante aqui na inspeção? A única coisa que eu acrescentaria é um pouquinho de sinal de edema no trajeto do tendão tibial posterior. Dá para a gente ver um pouquinho, principalmente na imagem inferior à direita e na imagem superior à direita, a gente nota um discreto aumento, edema de partes moles no trajeto do tibial posterior, desculpa. Tá? Na verdade, eu acredito que os 2 pés tenham já tenham um certo edema nessa área, lógico, me parece o lado esquerdo um pouco mais. Perfeito. Progredindo no exame clínico, qual que é o próximo passo ali, Marcelo? O que você faria em termos de testes? O próximo passo a gente viu a parte estática, então tem que ver a parte dinâmica desse pé, né? Então, o paciente deambulando ou até mesmo o teste na ponta dos pés, né? Colocar esse paciente na ponta dos pés para ver se ele é uma deformidade flexível ou se ela tem uma deformidade rígida, né? Então, eu gostaria de ver essa paciente ficando na ponta dos pés ou deambulando também. Tá?
O exame físico, lógico, de parte clínica, olhando pela parte posterior, poderia esperar um sumenitoso, igual você colocou aí, e tudo, e tem que testar a amplitude de movimento, lógico, com exame físico, o paciente sentado, faz a amplitude de movimento passiva, ativa, ver a força dos tendões também, né, para a gente ter uma clareza maior no diagnóstico. Perfeito. Então, de fato, ela tinha um pé plano valgo assimétrico, o direito era valgo, mas o esquerdo era pior. Tinha claramente, a gente viu ali nas fotos o two many tools presente. Como você falou, a varização do retropé, quando ela faz a elevação na ponta dos dedos, ela apresentava uma varização presente. A amplitude de movimento do tornozelo e do retropé eram livres, então ela não tinha rigidez, não tinha nenhum bloqueio articular. Tinha uma dor na região do retropé irradiada para a perna, na região medial, né, do retropé irradiada para a perna. Tinha uma dor à palpação do medial, principalmente mais na parte da tuberosidade navicular. E ela tinha um pouco de perda de uma assimetria na força de inversão, que eu acabei não colocando ali. Na força de inversão no teste, ela tinha um pouco de assimetria. O pé esquerdo ela tinha menos força do que o pé esquerdo, ela tinha menos força que o pé direito. Danilo, o que você qual que é o próximo passo aqui? O que você diria de exames complementares? Qual que é a tua hipótese diagnóstica, né? A minha hipótese é um pé plano adquirido do adulto, né? Esse seria o quadro sindrômico e a etiologia seria a insuficiência do tendão tibial posterior, né? Por toda essa sintomatologia, pelo quadro clínico, né? O exame físico, e começaria com raio-x de pé e tornozelo, sempre com cargas, né? Porque a deformidade muitas vezes já tem comprometimento do tornozelo, assim como outras deformidades do pé, né? A gente tem que sempre incluir o tornozelo, né? Perfeito. Aqui tá o raio-x com carga do pé. O que te chama a atenção aqui no raio-x do pé? Bom, na radiografia em AP, me chama a atenção a descobertura da cabeça do talos, né? Então tem uma descobertura aí bem importante. Diria que é de uns 50% aí, pelo menos, né? Então isso mostra para mim que existe uma abdução aí do médio pé significativa. No perfil, me chama a atenção que é um pé que tem um pitch do calcâneo reduzido, o ângulo de meia-ri deve estar negativado, tem alguns sinais de hipermobilidade aí da coluna medial, como essa abertura aí da cunha com o primeiro metaplantar. Então, tem algumas alterações aí realmente de um pé plano aí, um pouquinho até mais avançado do que parecia clinicamente. Que corroboram a tua hipótese, né? Isso. Então, aqui eu marquei alguns ângulos aqui, o pitch do calcâneo, o ângulo de meia-ri realmente negativado, como você falou. Ele tem um ângulo entre a cabeça do talos e o navicular também aumentado, a abdução maior provavelmente maior que 50%, como você falou. O raio-x do tornozelo eu acabei não colocando aqui, mas era um raio-x normal, tá? De fato é importante para a gente ver se tem alguma alteração se o valgo também se estende até o tornozelo, né? Se tem alguma insuficiência da ligamentar medial, mas o raio-x do tornozelo era normal. Marcelo, você pediria algum outro exame aqui para complementar Acho que de exame complementar, no caso dessa, a gente sabe que é uma doença progressiva, colapsante progressiva, que você tem sobrecarga dos tendões, né, principalmente tendão tibial posterior, o ligamento em mola. Então, para a gente ver essas partes moles, seria interessante que a gente pedisse uma ressonância magnética, para uma avaliação um pouco melhor. Então, tá aí a ressonância. O que te chama a atenção aí? Eu selecionei algumas imagens aqui, dessas imagens aqui, o que você consegue ver? Perfeito. Na imagem superior à esquerda, que eu não consigo colocar um pointer aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu pointer, mas a gente vê bastante edema. Vocês estão vendo o meu? Pronto. Vocês estão vendo o meu? Não? Então, apronta para mim aí. Exato.
Aí a gente vê bastante edema ao redor ali do tendão tibial posterior, um pouquinho de edema também no flexor longo dos dedos e ali ao redor do flexor longo do hálux, mas o principal ali no tibial posterior. O flexor longo do hálux a gente vê na imagem logo abaixo, um pouquinho no flexor longo dos dedos, isso, e aí ao redor do flexor longo do hálux. No flexor longo do hálux, na ressonância magnética do lado oposto, ao lado direita, a gente vê também um pouquinho de edema no trajeto dele. E aproveitando essa imagem da direita, nessa parte inferior, a gente vê um pouquinho de edema também a nível ali do ligamento mola. Tá? São os principais. Lógico, tem o estiramento, alongamento das fibras mediais, a gente vê a subluxação ali da cabeça do tálus em relação ao navicular. Tem um pouco de derrame articular tanto na tibio-talar quanto na talo navicular também, perfeito. Sinais aí de sobrecarga. Mas eu não vejo nada ali no seio do tarso também, que é uma coisa que eu procuraria num paciente pé plano, uma sobrecarga no seio do tarso. E uma degeneração importante aqui do tibial posterior, né? Sem dúvida. Como você já tinha falado no início, né? Seria interessante até a extensão dessa ressonância magnética a nível da perna também, né? Para a gente ver se existe algum grau já de substituição gordurosa da musculatura. Perfeito. Então, Danilo, classifica para a gente, então, a gente de fato fechou o diagnóstico aí da deformidade colapsante, né, do pé plano adquirido, associado com uma tendinopatia avançada do tibial posterior. Classifica para a gente aqui esse caso. Um paciente já com uma deformidade estabelecida, né, classificaria aí como pelo menos um 2, flexível, né, e tem uma descobertura aí maior do que 40%, então classificaria como 2B. 2B, né? Isso. Perfeito, concordo com você, né, para relembrar, o estágio 1 não tem deformidade, o estágio 2A, ele tem uma deformidade flexível, mas tem uma cobertura da cabeça do talos, uma descobertura menor que 40%. O do 2B, que é o nosso caso, é acima de 40%. O estágio 3 é uma deformidade rígida. O estágio 4 é quando você tem o valgo se estende até o tornozelo, sendo que o A é flexível. Você tem uma falência do deltoide, mas não tem artrose do tornozelo. E o tipo B, você tem uma deformidade rígida com artrose da articulação tibio-talar. Tratamento conservador, Marcelo, o que Eu acho que tem que ser sempre a primeira via, né? A gente instituir o tratamento conservador. Das coisas mais importantes dentro do tratamento conservador, tá? Principalmente alongamento da musculatura posterior, tá? A gente precisa dar uma olhada, precisa averiguar se essa contratura, geralmente você, contraposição em valgo, você tem já um encurtamento, seja ele do gastrocnêmio ou do gastrocnêmio associado ao sólio. Acho que vale a pena fazer o teste Silver-Skilled para avaliar essa parte também. Mas, basicamente, o alongamento da musculatura posterior, um pouco de fortalecimento da musculatura do tibial, que vai fazer principalmente esse movimento de inversão. A elevação do arco plantar pode ser de grande ajuda, né? E geralmente associado a um calçado solado rígido. E o mais importante, ao meu ver, é que a parte posterior também do calçado tem um contraforte mais rígido para que segure a parte posterior do retropé. Então, essas são as partes de tratamento, a princípio, inicial. Em casos que você tem uma deformidade mais grave, que não melhora com um tratamento assim, vale a pena a gente iniciar um tratamento associado ou com a bota com o RoboFoot, né? Esperar dar uma diminuída no processo inflamatório para manter a reabilitação, ou em casos mais graves, antes da gente ir para um procedimento cirúrgico, até mesmo a instituição de uma AFO. Tá? Perfeito. Então, essa paciente a gente encaminhou para fisioterapia, então ela fez o alongamento da cadeia posterior, fez fortalecimento dos inversores.
usou uma palmilha com uma cunha varizante no retropé, com apoio para o ar, e teve uma melhora por algum tempo, mas depois de alguns meses voltou a sentir dor. Danilo, quando você institui o tratamento conservador, quanto tempo você espera para ver se você insiste nele antes de pensar em algum outro tratamento? Em torno de uns 6 meses, né, Miguel? Porque a gente sabe que qualquer tratamento, ele leva um tempo para responder também, né? Então, espero uns 6 meses e se o paciente não melhorar, eu decido pelo tratamento cirúrgico, né? Perfeito. Então, ela depois a gente tratou ela por até um pouco tempo, até mais um pouquinho, ela quis insistir um pouquinho mais, a gente tratou por uns 8 meses a 1 ano, e aí não obteve melhora, ela pediu para a gente se tinha alguma outra coisa que dava para fazer. O que você indicaria na falha do tratamento conservador? Você tá perguntando para mim? Pode ser Danilo, pode ser Danilo. Tá. Depois o Marcelo complementa. Bom, baseado naquele raio-x da deformidade da paciente, eu consideraria de procedimento ósseo, porque nesses casos a gente tem que realinhar, né? Tem que realinhar e melhorar e corrigir as o comprometimento também de partes moles, né? Então, pensando no realinhamento ósseo, eu faria um alongamento da coluna lateral, por conta daquela descobertura de uns 50% pelo menos. E aí, se eu atingisse uma correção adequada, com esse alongamento, pararia aí meu procedimento ósseo, né? É importante a gente sempre, acho que lembrar que a gente sempre tem que neutralizar o pé e avaliar se existe uma supinação desse antepé, né? E ver se essa supinação ela é flexível ou ela é rígida. Para os residentes entenderem, a gente trava o retropé no exame físico no neutro e a gente vê o que gerou de supinação e a gente testa depois essa supinação para ver se ela é flexível ou rígida, para decidir se a gente vai fazer algum procedimento no antepé. Se considerar que tem uma supinação flexível, eu não mexeria no antepé e faria só esse procedimento de retropé e partes moles, faria uma transferência do flexor longo dos dedos e um desbridamento do tibial posterior, e aí, dependendo de como tivesse no intraoperatório, a ressonância parecia estar bem ruim, talvez até ressecar e fazer uma tenodese aí com o flexor longo dos dedos, né? Perfeito. Então, a gente, no intraoperatório, a gente percebeu que, de fato, o tendão estava com uma degeneração bem avançada, nós acabamos ressecando o tendão. O ligamento mola aqui, ele estava relativamente preservado, não tinha uma lesão muito significativa. A gente acabou fazendo, como ele tinha mais do que 50% de descobertura da cabeça do talos, a gente começou pelo alongamento da coluna lateral, tiramos um enxerto aqui da região posterior do calcâneo, e com o alongamento da coluna lateral, a gente conseguiu no intraoperatório aparentemente uma correção adequada. E a gente complementou com a transferência do flexor longo dos dedos, que é o procedimento tradicional quando a gente resseca o tendão, né? Marcelo, quais são os procedimentos que você faz complementares caso o alongamento da coluna lateral não seja suficiente para corrigir a deformidade como um todo? Ou se quiser comentar alguma coisa sobre o tratamento que foi feito nesse caso também, fica à vontade. Não, eu acho que está correto, o tratamento foi instituído. O único detalhe, às vezes, uma deformidade muito grande, se é um encurtamento muito importante em musculatura posterior, talvez tenha que ser feito um alongamento mesmo do tendão de Aquiles também, tá? Eu acho que esse ponto é importante, né? Porque o tendão de Aquiles, ele fica em arco e ele fica retraído e daí depois fica difícil de você fazer a redução também desse pé. Então, isso é um ponto importante. Bom, se realmente a parte posterior mantiver um valgo mais importante, você pode lançar a mão de osteotomia do calcâneo associada, tá? Então, uma osteotomia do tipo Kutsugianis e aquilo, acho que de complementação, aquilo que o Danilo tinha falado, talvez uma osteotomia de Cotton, baixando o primeiro raio, também seja algo interessante a ser levado em consideração. Em casos ali mais graves, né, que você tem um desgaste articular ou que não tem melhora, você pode lançar a mão
de procedimentos um pouco mais agressivos, né, do tipo uma artrodese modelante, que pode também corrigir melhor aí essa deformidade. Perfeito. Então, aqui foi feito o que é o pós-operatório, mostrando a melhora a correção do ângulo de meária, a melhora do pedido calcâneo. Aqui, clinicamente, o paciente com a melhora do valgo, a diminuição da abdução do antepé. O paciente demorou um pouquinho, essa cirurgia geralmente demora uns 6 meses a 1 ano para o paciente começar a ficar, começar a ficar sem dor, para melhorar o edema. Hoje ela está com 1 ano e pouco de pós-operatório, está bem. E aqui, exemplificando as outras técnicas que o Marcelo acabou de citar, então, Coxogenes, osteotomia varizante, translação, né? A gente faz uma translação medial da tuberosidade do calcâneo. A osteotomia de Cotton, que é uma cunha de adição dorsal na cunha medial para baixar o primeiro raio. E as artrodeses do retropé, que a gente reserva para os casos mais graves, que tem geralmente os pés rígidos, que tem artrose do retropé. Acho que é isso, pessoal. Terminamos o primeiro caso. Acho que agora o Marcelo vai passar o caso dele para a gente discutir. Isso, a gente tinha 2 perguntas aqui, Miguel. Uma, estavam falando do alongamento da coluna lateral, Evans ou Cotton? É o Evans, tá? A gente faz a osteotomia na verdade, entre a faceta média e faceta posterior, né? Você faz a osteotomia de Evans e coloca um afastador, ganhando o comprimento da coluna lateral e cobrindo o talos, né? E quais critérios para escolher entre alongamento da coluna lateral ou osteotomia de medialização do calcâneo? Na verdade, acho que posso pode responder. Na verdade, o alongamento da coluna lateral vai equalizar o comprimento das colunas, fazendo com que tenha ali uma cobertura da cabeça do talos. A osteotomia de medialização do calcâneo, ela vai melhorar o eixo entre a perna e o pé, e o calcâneo, entendeu? Então, uma serve mais para você fazer a correção e diminuir esse grau de abdução, e a outra para você corrigir um pouco melhor o eixo. Lógico que quando você faz a cobertura do talos através dessa osteotomia com alongamento, só desse posicionamento o retropé ele já tende a fazer a varizar, né, um pouquinho mais. Tá? E ele falou, Felipe colocou aqui que a classificação mostrada é de Johnson-Strong, né? A classificação que você tinha colocado, ao meu ver, pelo que eu me lembro, é o Johnson-Strong mesmo, só que depois ela teve duas modificações, né? Uma por Bluman, que colocou tipo 2A, 2B, e depois a classificação modificada por Myerson, que entrou com o tipo 4, né? Que tem o acometimento ali da articulação do tornozelo, tá? Acho que é... Perfeito, é isso aí. É o que se usa mais hoje em dia, né? Sem mais delongas, obrigado ali pelo convite. A gente se sente honrado aí em poder trazer um pouco mais de informação para vocês na véspera aí da prova. O segundo caso, então, é de um paciente do sexo feminino, 16 anos, estudante, veio com uma queixa de dor e deformidade do pé. Na verdade, ela tinha um pé mais plano, mais chato, mais ou menos, desde que ela se conhece por gente, e aproximadamente 6 anos ela começou com uma dor e dificuldade para andar longas distâncias associado a cansaço. De antecedente familiar, ela tem o pai com pé plano e nunca teve um trauma nesse pé. Na imagem frontal, tanto do tornozelo quanto do pé, acho que muito semelhante com o que a gente tem no pé plano, um valgo do hálux bilateral, um pouquinho de abdução. Mas eu queria que vocês comentassem, acho que talvez o Danilo, mais ou menos o que ele consegue ver aqui, comparativo, o lado direito, que é o lado da queixa da paciente, com o lado esquerdo. Danilo. Bom, né, na vista medial, a gente vê que tem uma certa assimetria do arco medial, né? É pouca, mas tem.
mas a vista lateral é que chama mais atenção, né? A gente vê que o médio pé realmente ali ele está bem abduto, né? Um pouco mais até do que a gente vê na inspeção anterior-posterior, né? Então é isso que me chama a atenção. Ver que a borda lateral pela borda lateral do pé a gente já vê como está bem diferente, né, um do outro. Essa paciente ela apresentava dor nesses pontos, então próximo ali mais ou menos do deltoide, dor também a palpação ali da fáscia plantar, e a principal dor dela do lado contralateral, na verdade, do pé, seria no seio do tarso, as principais dores dela, tá? Mostrando aqui uma vista posterior, estática, parada estática na ponta dos pés. Quer comentar um pouco para a gente, Miguel? A gente vê que, de fato, ele tem um valgo bem assimétrico mesmo, né? Bem mais acentuado do lado direito. E, diferentemente do caso, daquele caso que a gente apresentou antes, quando ela faz a elevação na ponta do pé, ela tem o pé fica praticamente, o retropé fica praticamente na mesma posição, né? Ela tem pouca mobilidade, né? Por isso que é importante a gente ver também o paciente de forma ativa. Então, a gente traz aqui, veja como o retropé do lado esquerdo, ele variza bem, ó, varizado, e do lado direito, a gente mantém um valgismo importante. Inclusive, aqui dá para ver super bem o sinal do Too Many Toes, né? Vocês conseguem ver aqui. Ele já aparece mais ou menos os 3, 4, praticamente o antepé inteiro. Tá? Ok. Para vocês, tem algum outro teste que vocês acreditam seja importante, né, nessa fase? A mais, assim? Tem alguma coisa que eu possa complementar nessa fase? Exame físico, mobilidade. Acho que é importante avaliar direitinho, né? A mobilidade do retropé, né? Por esse exame já dá para ver de fato que ele é bem rígido, mas ver também a da mediotársica, né? Da Chopard, se consegue, se existe alguma mobilidade ali, ou se ela é completamente rígida, como aparentemente a subtalar é pelo exame, pelos testes que a gente já viu. Perfeito. Acho que um outro teste que a gente pode fazer é pedir o paciente andar na borda lateral do pé. Ele vai ter muita dificuldade em andar só na borda lateral do pé, né? Por conta da dificuldade de inversão desse pé. E também, geralmente, esses pacientes, às vezes, têm um pouquinho de dor nos fibulares e espasticidade dos fibulares. Então, quando você aduz forte esse pé, ele pode ter um pouquinho de espasticidade dos fibulares. Bom, em parte clínica, acho que está basicamente suficiente. Iríamos agora para uma parte de algum exame. Qual exame seria inicial, Danilo, você pediria? Eu pediria a série radiográfica de pé e tornozelo com carga. Perfeito. Então, a gente inicia aqui com uma radiografia do tornozelo. Por que é importante avaliar a radiografia do tornozelo? Tem algum porém que a gente precisa ver? Acho que Pode falar, Miguel. Pode falar. Acho que é mais ou menos o que a gente comentou no quadro, no paciente adulto com a deformidade colapsante do pé, para ver se a deformidade está restrita ao retropé ou se tem alguma alteração, algum valgismo no tornozelo também, né? Se tem alguma falência ligamentar. Isso é muito importante, ver se o valgo, às vezes, não está se dando ali na subtalar, né? Se o valgo está se dando no tornozelo. Às vezes tem deformidade do tornozelo, às vezes tem uma hemimelia fibular, alguma coisa que pode levar ao grau de valgismo maior ali a nível do tornozelo, né? Por conta dessa sobrecarga, né, medial, pode realmente sobrecarregar a parte ligamentar medial. Então, a gente precisa ver. Perfeito. Acho que a gente comentou umas das medidas. Quem quer? O Danilo, comenta para mim de novo aqui as radiografias, o que você está vendo. Primeiro na da esquerda, depois na direita. O da esquerda, eu vejo os limites da superfície articular, da tala navicular, né? Então, isso vai me trazer aí uma noção de
de descobertura, né, da tálon navicular, vai me ajudar também a fazer a medição aí dos ângulos do ângulo tálon navicular. Do lado direito a gente vê um MEARI do AP, né, para ver se o grau de abdução que existe aí nesse médio pé, no antepé. É isso que eu vejo desses ângulos aí. Perfeito. Então, você tinha falado a porcentagem de cobertura da cabeça do talos. A gente vê que o lado direito é uma porcentagem ali maior de 50%, mais ou menos, de cobertura. O lado esquerdo tem um pouquinho de valgo, mas não é tanto, de descobertura, desculpa. E aqui o ângulo de cobertura talo-navicular, né? Que é o que a gente tinha comentado no outro também, que o normal é que ele seja paralelos, né? A talo-navicular reduzida, as linhas articular devem tender ali ao zero, né? E a gente vê que do lado direito ela não acontece isso, né? Mas agora, no perfil do lado direito em relação ao lado esquerdo, o que chama mais atenção, Miguel? Tem o pitch do calcâneo tá menor, né? O ângulo do pitch do calcâneo é menor do lado direito. Ela tem esse sinal do C, né? Que você já deixou bem, C de Lefler, que mostra que é um indicativo de colisão tarsal talo-calcaniana, né, que provavelmente deve ser o diagnóstico por essa imagem. Aqui o MEARI no perfil, mostrando que o eixo do talos ele é negativo em relação ao eixo do primeiro metro. Perfeito. É importante sempre colocar do lado contralateral. Pensando ali que você já falou, deve ser uma colisão tarsal, né? Para que servem essas radiografias oblíquas? A gente consegue ver alguma coisa? A radiografia oblíqua ela é melhor para ver uma outra colisão que está entre as mais frequentes junto com a talo-calcaniana, que é a calcâneo navicular, né? Aí a gente vê tem o sinal do bico do tamanduá, que é mais que a gente consegue ver no oblíquo. Perfeito. Então, a principal hipótese diagnóstica, igual vocês falaram, é colisão tarsal. Acho que está todo mundo de acordo. Diagnóstico diferencial, o que você pensa, Danilo? Diagnóstico diferencial. Bom, eu acho que de uma forma geral tem que incluir os pés planos flexíveis aí, né, da criança, do adolescente, mas pensando num pé mais rígido, a gente também não pode esquecer aqueles pés que têm espasticidade dos fibulares, aqueles pétalos verticais, até mesmo algumas doenças neuromusculares e uma artrite séptica, ou até mesmo, às vezes, uma hipercorreção de um pé torto congênito, né? Perfeito. De epidemiologia, assim, ela comete geralmente que idade? Tem alguma diferença entre as duas? Que o Miguel falou que tem duas são mais comuns, né? A calcâneo navicular e essa que é o nosso caso aqui do matalo calcaniano, né? Elas geralmente acometem a mesma idade ou é diferente? O que a gente vê é que elas têm os sintomas eles surgem em épocas diferentes, né? A talo navicular normalmente compromete crianças um pouco mais novas e a talo calcaniana um pouco mais velha. A calcâneo navicular aí entre 8 e 12 anos e a talo calcaniana um pouco mais velha, entre os 12 e 16 ali, né? Perfeito. De características da dor, é mais ou menos aquilo que a gente viu lá no começo, os principais locais de dor, que geralmente é agravada ali pela atividade e é aliviada pelo repouso, né? Mas de fisiopatologia, por que essa barra começa a doer, hein, Miguel? Por que será que ela começa a doer? Começa do nada. Conforme a criança vai crescendo e vai começando o esqueleto vai começando a amadurecer, ele vai e a parte cartilaginosa vai começando a calcificar, o pé vai ficando mais rígido, né? E isso predispõe a dar sintomas. Geralmente, quando inicia com trauma, você pode ter uma lesão do local onde tem a barra.
E o pé, quando a criança é mais nova e ele é mais cartilaginoso, ele é mais flexível. Então, ele consegue se adaptar melhor a essa colisão, essa alteração Perfeito. que ele tem. E pensando em exames complementares, lógico, a gente já falou sobre a radiografia. Vocês pensariam em alguma outra coisa? Tem algum exame que talvez seja o gold standard aí, para achar e confirmar essa barra? A Bom, tomografia, tomografia. fala dele. Então, eu acho que a radiografia ela é diagnóstica para barra calcâneo navicular, como o Miguel falou, mas ela não é diagnóstica para tala calcaneana, né? O que ela tem de alteração é sugestivo, né? Então a gente confirma aí com a tomografia. A tomografia, então, ela serve para a identificação da barra e para o que mais? Nesse caso, por exemplo, Danilo. A gente vai entender um pouco mais dessa barra, né? Porque o quanto que ela compromete. Normalmente ela compromete a faceta média, né? E do calcâneo e ver a extensão, porque se ela compromete mais do que 50% da subtalar, isso tem uma repercussão, né? Isso entra tem que ser considerado na sua programação quando você opta pelo tratamento cirúrgico. E também você consegue avaliar melhor a condição do que tem dessa articulação aí, né? Que o paciente tem, se ela é uma articulação ainda viável ou se é uma articulação já artrósica, né? Já artrósica. Isso vai impactar diretamente no tratamento, né? Depois. Sim. Seria importante pedir uma ressonância também? Pediria, não pediria? Em algum caso, eu posso pedir ressonância? O que você acha, Danilo? Olha, eu acho que para barra, pensando em tratamento, em avaliação, assim, de modo geral, não. A não ser que você tenha suspeita de que tem alguma outra lesão associada, principalmente lesão de partes moles, eu acho que aí você poderia lançar mão da ressonância, sim. De uma ressonância. Em alguns casos, para isso, para os residentes, em alguns casos a gente pode ter barra também cartilagínea e barra fibrosa, que às vezes não aparece no exame na tomografia. E o paciente tem dor, tem o quadro clínico, idade, tudo bate, às vezes você vai achar uma barra cartilagínea ou fibrose. Tem até uma classificação que chama classificação de Kumar, que divide as barras em tipo 1 óssea, 2 cartilagínea e 3 fibrose. Acho que é isso, tá? Então, o que a gente vê nesse caso, pela tomografia, que tinha um acometimento grande da faceta média e tem um grau importante ali já de artrose, desgaste na faceta posterolateral. Isso depois vai ditar o nosso tratamento. Mas, pensando no modo geral, o que a gente costuma fazer para esses casos? Inicia um tratamento conservador, vai direto para o tratamento cirúrgico? Miguel, o que você indicaria nesse caso? Cabe o tratamento conservador? Se a gente for ler, que acho que é importante para eles, que é o que vai ser cobrado, na literatura se fala em tratamento conservador, sim. Eu venho de uma escola que geralmente não acredita muito no tratamento conservador para barra, tá? Mas isso é uma coisa varia muito de serviço para serviço. Mas do que está no livro que vai ser cobrado é que sim, que o tratamento conservador pode ser instituído, dependendo do grau de intensidade dos sintomas, se o paciente tiver com muita dor, principalmente se estiver relacionado com trauma, o início dos sintomas, você pode usar uma imobilização ali, com um walker, como está ali na imagem. A fisioterapia pode fazer um alongamento de cadeia posterior, pode trabalhar um pouquinho essa espasticidade dos fibulares, né, que pode também ajudar a melhorar a dor. Tem alguns tipos de infiltração que pode fazer no seio do tarso, também pode aliviar, em tese, tem algum potencial de melhora dos sintomas. Perfeito. E se a gente for para o tratamento cirúrgico, tratamento conservador não deu certo. O tratamento cirúrgico a gente tem de possibilidades, né? Ressecção da barra, osteotomia e artrodese. Mas como que a gente vai decidir? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que dividir aqui qual barra que a gente está falando, né? Aqui vão cair 2 tipos de barra principais, acho que para vocês, se é a barra
calcâneo navicular ou se é a barra da subtalar mesmo, né? Talocalcaniana. Então, a gente vai dividir aqui, só para um modo didático, né? Não é o nosso caso, mas aqui, se a gente tiver uma barra calcâneo navicular, o que você costuma fazer, Danilo? Você acredita que valeria a pena fazer? A barra calcâneo navicular é uma barra que ela é bem benigna, assim, né? Você faz a ressecção e eu estou vendo aqui as imagens da técnica cirúrgica e é isso, você tem que tirar ela realmente em bloco, né? Tirar com margem para evitar recidiva e ela vai super bem, assim, e tem, independente da barra do tratamento, acho que tem que uma coisa importante a gente sempre olha alinhamento, né? Acho que para eles é importante. Então, não é só barra, a gente considera o realinhamento do pé em geral, porque isso precisa ser corrigido também. Se vai fazer osteotomia ou artrodese, tem que ser corrigido de forma associada. Mas a calcâneo navicular, em geral, eu acho que a grande maioria vai bem com a ressecção. Com a ressecção, né? Aí, nesse caso, fora a ressecção em si, ela não, às vezes ela não corrige, geralmente, o valgo do retropé, e às vezes é necessário uma osteotomia do tipo Kutsudianis, alguma coisa para corrigir o eixo, né? E daí, no nosso caso aqui, por exemplo, né? Existe alguma regra para a talocalcaniana, para a barra talocalcaniana, o que a gente costuma fazer? Acho que o Danilo tinha falado alguma coisa, né, enquanto ele estava falando na tomografia, você falou alguma coisa sobre 50% da faceta? Quando a barra ela compromete 50%, pelo menos 50% da subtalar, fica inviável ressecar, né? Porque o que sobra de articulação é mínimo, né? Ou uma articulação já doente, você não vai apostar em uma articulação já comprometida, né? Então, nesses casos, a gente tende a partir para a artrodese, e aquela coisa, sempre corrigindo a deformidade, no caso que nem você fez aí, uma artrodese modelante, né? Já faz tudo pela artrodese. Outro fator importante que a gente considera é que a idade para esse tipo de barra também tem que ser considerada, né? Pacientes um pouco mais velhos, né, tendem a evoluir mal aí com a ressecção, né? Diferente da calcâneo navicular, que a gente vê que mesmo pacientes que saem assim um pouco mais velho vai bem, né? Perfeito. Então, esse é o resultado final. Só para a gente levar uma atenção aí de vocês, né? Quando a gente fala em pé plano, a gente tem que dividir, igual a gente fez na primeira e no segundo caso, em pé plano rígido e pé plano flexível. Nos casos ali de um pé plano flexível, a gente sabe que todas as crianças, elas nascem com o pé plano flexível. E conforme ela vai crescendo, vai desenvolvendo o arco, até ali a idade de uns 11, 12 anos, ela vai desenvolvendo o arco. Então, pé plano flexível na criança é normal, tá? Pode ser patológico, mas geralmente é normal, tá? E fora isso, a hiperfrouxidão ligamentar em pacientes com pé plano valgo também pode ser o diagnóstico. Uma deformidade colapsante progressiva, um pé plano igual foi mostrado no primeiro caso, inicial, ele pode se encaixar aqui em pé flexível. Quando a gente pensa em pé rígido, pé plano rígido, a gente tem que pensar necessariamente em uma colisão tarsal e pé talo vertical, principalmente nas crianças, né? Crianças e adolescentes. Quando a gente vai para um paciente mais velho, sexo principalmente feminino, igual foi mostrado, por volta de seus 60 anos, a gente vai pensar numa deformidade colapsante progressiva do pé em estágio avançado. Desculpa aí, eu passei acho que talvez um pouquinho mais. Bem, gostaria de agradecer aí o convite para participar desse evento, tentar contribuir aí ajudar os residentes aí para a prova, né? E vamos falar agora um pouquinho de trauma. Então, eu trago esse caso aqui, é um paciente de 28 anos, masculino, sem comorbidades, estava jogando futebol e torceu o tornozelo. E ele vem com essa foto clínica aqui, a dor dele era uma dor perimaleolar lateral. E aí eu queria perguntar para o Miguel. Miguel, considerando aí o mecanismo da lesão, que esses pacientes com essa história, os diagnósticos diferenciais, exame físico, o que faz de teste especial, e se você usa algum tipo de classificação, como que é essa sua abordagem inicial?
Então, o mecanismo de lesão, geralmente, a maior parte das vezes é um trauma em inversão, né? Mais comum. Pode ter lesão em eversão também, mas a inversão é mais comum. E aí, quando o paciente tem um trauma em inversão, você pode ter desde uma lesão ligamentar lateral até uma fratura do tornozelo, uma fratura do processo anterior do calcâneo, você pode ter lesão condral, você pode ter uma lesão do tendínea dos fibulares, então, você tem inúmeras lesões que podem estar associadas ao entorse de tornozelo. No exame clínico, então, você vai avaliar, vai palpar para ver onde exatamente Primeiro você vai ver se o paciente consegue pisar, né? Se ele tem essa capacidade de dar carga no pé ou não. Depois vai fazer a palpação de todos os locais que você pode ter lesão, então desde dos fibulares, malelo lateral, a região da sindesmose, malelo medial, ligamento deltoide, a fíbula, a parte proximal da fíbula, a parte do tuberosidade navicular, médio pé, base do quinto metatarso. Então, você tem que explorar todas essas possíveis lesões que são comuns no entorse de tornozelo. Você tem testes especiais, você tem vários para avaliar. Muitas vezes você não consegue fazer no exame inicial, porque o paciente está com dor, né? Você está com dor, mas você pode testar a gaveta, pode fazer aqueles testes para sindesmose, testes de peelings. E classificação da lesão ligamentar, você vai avaliar se é geralmente tentar classificar entre um torce grau 1, 2 e 3, dependendo da quantidade de sintoma e o grau de instabilidade que você vai ter no teste da gaveta. Mas acho que basicamente isso. Legal. Você falou no teste da gaveta, então esse paciente ele foi avaliado inicialmente aqui com os testes especiais, né? A gente avaliou toda a questão de se no exame físico se esse paciente tinha algum outro problema, alguma suspeita de fratura, né? Então ficou uma dor meio restrita ligamentar mesmo, né? E essa suspeita, a gente fez a gaveta aqui, para os residentes, a gente sempre explica que o membro tem que ser feito de forma... A manobra tem que ser feita com o membro pendente, né? Realmente para relaxar a musculatura e você isolar ali o movimento melhor. Você estabiliza a tíbia com uma mão e com a outra mão você translada esse talos, abraça o calcâneo e translada esse pé para anterior. E aí foi feito também o estresse invário, o paciente da mesma maneira, o membro pendente, estabiliza a tíbia e você faz o estresse invário com apoio ali no calcâneo. E como o Miguel falou, tem as manobras para sindesmose, né, que a gente está fazendo um teste de rotação externa, mas pode fazer o teste de peelings, que é aquele que a gente faz a compressão lateromedial ali no terço médio da tíbia, se o paciente tiver dor é positivo, né, dor na sindesmose. E aí, Marcelo, você acha que esses exames normalmente você usa ele para diagnóstico? Você acha que é um exame melhor para acompanhamento aí de como está acontecendo a cicatrização do ligamento? O que você acha? No primeiro momento, se você tentar fazer isso num paciente que acabou de torcer o pé, ele vai te bater. Ele vai ter bastante dor, vai ser realmente muito difícil de você levar em consideração esses testes especiais de gaveta e tal. Em alguns casos é possível, tá? Mas na maioria das vezes não é possível por conta de dor. Eu levo mais em consideração se como o paciente chega, como que ele entra na minha sala, né? Se ele vem deambulando bem, se ele vem com uma claudicação ou se ele vem de cadeira de rodas, né? E principalmente é o inchaço de partes, o edema de partes moles, equimose medial, equimose lateral e, na verdade, a gente leva em consideração também a dor, a palpação óssea. Então, a dor, a palpação óssea é um ponto importante aí para a gente ver se, por um acaso, fazer um diagnóstico diferencial de uma fratura, né? Ao invés de somente um entorse. Muitas vezes a pessoa vai, faz uma radiografia do tornozelo, radiografia perfil do tornozelo,
e fala, isso daí não tem nada. A hora que você vai ver, fica com dor, edema, o paciente pisando, não sabe o que acontece, chega para a gente, está com uma fraturinha do processo anterior do calcânio. Quantas vezes não vem, daí Aham, passa batido mesmo, né? Então é sim, importante sim. fazer essa avaliação, mas a Então, gaveta, essas coisas eu faço num segundo momento. legal. Então você considera mais a dor óssea para para partir por uma investigação com exame, seria isso? Isso, tipo os critérios de Ottawa, né? Isso. Também. Então, Então, os critérios de Ottawa consideram são os critérios utilizados para decidir se você vai fazer o raio-x ou não, né? Acho que só dar uma revisada aqui para os residentes. Então, a gente faz o tornozelo quando tem dor, a palpação óssea, como o Marcelo falou, né? Ou no malé lateral ou medial, e o paciente não tem condições de apoiar o peso nesse pé. Se o paciente tiver pelo menos um dessas características, é feito o raio-x de tornozelo, pode incluir o pé também. Então, paciente que tem dor na base do quinto meta, tem dor no navicular e tem capacidade para pisar, também entra aí como critério para fazer radiografia do pé, né? E aí, dentro do que o Miguel falou, peraí que não está avançando, dentro do que o Miguel falou, deixa eu passar esse slide. Então, a gente tem que considerar ali, no exame físico, a gente tem que sempre suspeitar dessas de fratura, né? Então, essas são fraturas comuns e na radiografia a gente vai encontrar muitas vezes um malé lateral fraturado, fratura da base do quinto, essa avulsão natal navicular. Como o Marcelo falou, é muito comum. Essa aqui realmente o pessoal come bastante bola, que é essa avulsão do processo anterior e do calcâneo. Importante no exame físico a gente sempre dá uma olhadinha na planta do pé, né? Porque muitas vezes a gente encontra esse sinal, o sinal do osso, está muito associado à Lisfranc e fratura do calcâneo, e muitos pacientes que têm uma fratura luxação da Lisfranc ou uma lesão de turco, eles vêm com a história de que torceu o pé, né? Então tem que sempre considerar essas lesões. Dor medial, paciente com dor medial no ligamento deltoide, bastante edema e um raio-x normal, sempre lembrar em fazer o raio-x da perna, isso é importante, tá? Às vezes a fratura ela não está ali no tornozelo, ela está mais proximal. E aí a gente tem esse paciente, então, que desde o início a gente suspeitava de uma lesão ligamentar, foi feito os testes especiais e o exame físico, então, compatível com lesão ligamentar lateral e esse raio-x que aparentemente normal, né? A gente não vê nada de alterado. Miguel, paciente, então, com um raio-x normal e uma clínica de lesão ligamentar lateral, você acha que precisa fazer outro exame? Quando que você pensa em pedir outro exame? O exame que geralmente o paciente quer fazer é a ressonância magnética, né? Para diagnóstico da lesão ligamentar lateral, não é necessário. Tem um monte de estudo aí mostrando que se tiver equimose lateral, você tem uma gaveta positiva, você tem uma história de entorse, você tem lesão ligamentar lateral. A ressonância não te acrescenta nada nesse sentido. Ela é importante nas lesões associadas. Então, se você tem dúvida se pelo exame clínico, e muitas vezes o melhor exame para fazer isso não é o exame do dia do entorse, mas sim depois de mais ou menos uma semana de evolução, o tratamento conservador, você perceber que a evolução não está sendo a esperada, ou você começa a perceber que o paciente tem dor em algum ponto que eventualmente pode ter passado batida no raio-x, aí sim o exame complementar é interessante, e a ressonância é o exame que a gente mais usa nesses casos. Eu acho que isso que você falou é bem importante, né? Porque o que mais a gente vê o pessoal pedindo ressonância para ver ligamento. E ligamento a gente sabe que ele está lesado pelo exame físico, né? E que a gente busca são coisas que podem ser mais urgentes, né? Ou lesões piores, ou lesões associadas que você tem que considerar para tratar junto, né? E aí, nesse caso, acabou fazendo a ressonância. E o que você acha dessa ressonância, Marcelo? O que você vê? Olha, com certeza isso foi feito num quadro agudo, né? Você vê muito edema de permeio em tela subcutânea, né? Você vê bastante. O que eu vejo na primeira imagem
à esquerda, a gente consegue ver uma descontinuidade do ligamento tibio-talar anterior, tá? Eu vejo um edema, não sei se você consegue apontar ali, mas eu não consigo caracterizar mais o ligamento exatamente nessa fase. O ligamento fíbulo-calcâneo, lá do outro lado, isso também parece uma descontinuidade nele. O deltoide profundo, que a gente vê nessa imagem também, que é essa porção profunda do deltoide, parece ter pouca coisa de edema, e a gente vê bastante acúmulo de líquido, edema, parece no flexor longo dos dedos, um pouquinho também, isso, principalmente na imagem da esquerda. A gente vê bastante na imagem, no próximo, na imagem da esquerda. Ô Miguel, qual que seria o objetivo do seu tratamento? Como você conduziria esse tratamento? Paciente com lesão ligamentar pura, sem nenhuma lesão associada, utilizo tratamento conservador, tratamento funcional, vai super bem, grande maioria dos pacientes. Então, começa com o Price, né, elevação, o gelo, depois fisioterapia, exercício de fortalecimento dos eversores, alongamento de cadeia posterior, e tratamento cirúrgico só em casos de lesão de estabilidade crônica, com entorse de repetição depois de 6 meses de tratamento conservador sem sucesso. Legal. Então, esse paciente foi feito tratamento conservador funcional, inicialmente aquele protocolo Price e depois a reabilitação funcional, né? E o objetivo principal foi, aí, como o Miguel falou, a gente quer que esse paciente, a gente considera que esse paciente, quando chega, se ele tem uma instabilidade aguda, a gente não quer que ele evolua para uma instabilidade crônica, que a gente sabe que a instabilidade crônica ela evolui com altas taxas aí de osteoartrose, né? E aí a gente, por acaso, esse paciente foi tratado, infelizmente ele evoluiu com uma instabilidade crônica, que é o paciente com entorse de repetição. Então, foi feito essas radiografias, né, com estresse, a gente viu estresse em varo, estresse a gaveta anterior. E aí, Marcelo, baseado nisso, o paciente evolui com entorse de repetição, ele tem essa clínica, tem essas imagens. Você acha que tratamento? Você tentaria conservador? Não, uma instabilidade crônica, a gente vê o ângulo ali provavelmente maior do que 15 graus, o ângulo do tilt, né? E uma anteriorização mais de 5 milímetros, parece, do talos em relação à tíbia. O tratamento aí seria um tratamento cirúrgico, né? Aí a gente tem algumas opções. Você pode iniciar, na verdade, com um tratamento com um Brostrom Gold, e você pode ou não associar isso que você está colocando aí, que é uma hemifita não sei se está uma hemifita ou se é realmente o fibular longo, né? Mas geralmente a gente faz uma hemifita do fibular longo. E aí, já que você entrou na parte cirúrgica, então a gente tem aqui o Brostrom Grud, uma reconstrução anatômica com enxerto do sêmio tendinoso, e aqui a gente tem um Crisma Snook. Que você, de questão de indicações, complicações, como que... Geralmente inicia num Brostrom Gold. Se por um acaso esse paciente tem uma lesão, uma nova lesão, aí você tiver instabilidade, você vai ter que ir para um dos dois laterais. Na verdade, o Crisma Snook é um tratamento muito antigo, né? Já é histórico, não é anatômico, então ele já não é utilizado, né? A gente já utiliza a reconstrução nos pontos anatômicos mesmo. Então, faz a utilização ou de um hemitendão do fibular longo, ou pode fazer igual vocês fizeram, né, de flexores do joelho, mas faz essa reconstrução anatômica, nos pontos anatômicos do ligamento. Legal. Bom, então é isso. Eu acho que aqui é importante eles saberem que existem essas 3 categorias aqui, né, que é o reparo anatômico, a reconstrução anatômica e a reconstrução anatômica, que realmente é uma cirurgia tecnicamente mais complexa e com maior taxa de complicações. E aí, lembrar os residentes que, assim, quando a gente pensa em instabilidade crônica, a gente tem que avaliar esse paciente se ele não tem fatores predisponentes, ele evolui com uma instabilidade do tornozelo.
no caso de desalinhamentos, principalmente em pés cavos varos ou pacientes que têm uma restrição ali da subtalar, como uma barra talocalcaniana, e esses pacientes têm que ser avaliados também em relação às lesões associadas, que muitas vezes precisam ser tratadas de forma concomitante, né, como lesões do tendões fibulares, umas lesões osteocondrais. É isso, obrigado.